Olá! Hoje meu grupo irá apresentar com detalhes sobre o assunto trato genital feminino. Vale ressaltar que a nossa equipe está composta pelos seguintes integrantes. Bom, Ana Júlia Oliveira, Brenda Vitória, Flávia Miranda, Igor Nascimento e Rainara Albuquerque. O nosso slide está contextualizado nas seguintes pautas. Introdução, logo após vem o desenvolvimento, né? Iremos abordar também sobre as patologias, que são elas, infecções do trato genital feminino, doenças da vulva, doenças da vagina, doenças do colo uterino, doenças do corpo, doenças do corpo do útero e endométrio, doenças das tubas uterinas, doenças dos ovários, distúrbios gestacionais e placentários. Logo após, vem a conclusão e, em seguida, as referências. Bom, agora irei abordar, né, sobre o trato genital feminino e uma contextualização abrangente. Então, vamos lá. O trato genital feminino, ele é um sistema complexo e vital para a reprodução e a saúde geral das mulheres. Ele é composto por várias estruturas interconectadas, que cada uma desempenha funções específicas e essenciais, sendo elas a vulva, a vagina, o colo do útero, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Trabalham em harmonia para possibilitar a fertilização, o desenvolvimento embrionário e o parto. Bom, compreender sobre a anatomia e a filosofia dessas partes é crucial, tá? Pois ao longo da vida elas podem ser afetadas por diversas patologias, sendo elas infecções comuns, como a vaginose bacteriana e até mesmo a candidíase, que é a mais comum entre as mulheres, sabe? Elas podem causar desconforto e complicações se não tratadas adequadamente. Distúrbios inflamatórios, como a doença que é causada uma inflamação pélvica e as neoplasias. Também ocorre com câncer do colo do útero e ovário. Sendo assim, representam ameaças significativas à saúde das mulheres. Cada estrutura do trato genital feminino é susceptível a problemas específicos, como cistos ovarianos, políporos endometriais, miomas e diferentes tipos de câncer. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado dessas condições são fundamentais para assegurar a saúde e o bem-estar das mulheres. Exames regulares e visitas aos ginecologistas são essenciais para a detectação precoce e o manejo eficaz dessas condições. Nesta apresentação, exploraremos detalhadamente cada componente do trato genital feminino. Discutiremos também as patologias mais comuns que podem afetá-los e enfatizaremos a importância do cuidado contínuo para a manutenção da saúde reprodutiva e geral das mulheres. Olá, me chamo Flávia e vou falar sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento do trato genital feminino, ele é relevante tanto para anomalias nesta região, quanto para a histogênese de vários tumores. As células germinativas primordiais, elas se originam na parede do saco vitelino, na quarta semana de gestação. Por volta da quinta ou sexta, elas migram para a crista urogenital. O epitélio mesodérmico da crista urogenital, ela prolifera em seguida para eventualmente produzir epitélio e o estroma da gônada. As células germinativas em divisão, que têm a origem endodérmica, são incorporadas no epitélio mesodérmico proliferativo para formar o ovário. O segundo componente
é o ducto de Muller. Aproximadamente na sexta semana, a invaginação é subsequente fusão do epitélio de revestimento celômico, formam os ductos de Muller laterais. Os ductos eles crescem progressivamente em direção caudal para entrar na pelve. Normalmente, as porções não fundidas amadurecem para a forma as tubas uterinas. A porção caudal fundida, ela se desenvolve no útero e na parede superior da vagina. E o seio urogenital, ele forma a parte inferior da vagina e o vestíbulo. A sinalização epitelial estromal. O epitélio da vagina, do colo uterino e do trato urinário, ele é formado pela indução de células do estroma subjacente, que sofre diferenciação escamosa e urotelial. Consequentemente, todo o revestimento do útero e das tubas uterinas, ele, assim como da superfície ovariana, ele é derivado, em última análise, do epitélio celômico. Esta relação embriológica é próxima entre mesotélio e o sistema mulleriano. Pode ser refletido na vida adulta, na forma de lesões benignas e malignas, e podem surgir quanto na superfície dos ovários. Quanto nas superfícies peritoneais, além disso, explica sobreposição morfológica de tumores originados em várias partes do trato genital feminino. Anatomia. Durante a vida reprodutiva ativa, os ovários medem 4 por 25 por 15 centímetros de dimensão. O ovário ele é dividido em córtex e uma medula. O córtex ele consiste em uma camada de células estromais ajustadas de modo muito próximo a uma cobertura fina de tecido conjuntivo, colágeno relativamente celular. A medula do ovário ela é formada em tecido mesicamentoso, com um arranjo frouxo e contém resíduos do ducto mesofrérico e pequenos grupos de células epiteloides redondas e poligonais. A mucosa da tuba de Falópio ela é composta por numerosas dobras papilares delicadas, consistindo em 3 tipos de células, que é a colunar enciliada, secretoras colunares e intercaladas. O útero ele varia de tamanho dependendo da idade e da paridade do indivíduo. Pesa aproximadamente 50 gramas. O útero ele tem 3 regiões anatômicas funcionais, que é o colo uterino, segmento uterino inferior e o corpo. As infecções. Uma grande variedade de organismos, ele pode infectar o trato genital feminino por alguns micro-organismos, como a cândida. São estes extremamente comuns, podendo causar um desconforto sem sequelas. Outras infecções são a ureopatia, que estão implicadas em partos pré-termo. Os vírus também, de herpes simples e os de papilomavírus também apresentam uma morbidade considerável. A herpes ela causa ulcerações genitais dolorosas e o HPV envolvendo na patogenia de cânceres cervicais, vaginais e vulvares.
As infecções fúngicas, especialmente aquelas que são causadas por leveduras, como por exemplo a Cândida, elas são extremamente comuns e fazem parte da microflora vaginal, normalmente de muitas mulheres. A doença inflamatória pélvica. O HIP é uma infecção excedente que começa na vulva ou na vagina e se espalha para cima do modo a envolver a maioria das estruturas do sistema genital feminino, resultando em dor pélvica, sensibilidade dos anexos, febre e secreção vaginal. Olá, eu sou Brenda Vitória e irei falar um pouco sobre a vulva. A vulva é a parte externa do aparelho genital feminino. Ela vai ser composta pelos grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, a abertura da vagina e a uretra. Ela é a pequena fração da prática ginecológica. Ela está propícia a ter doenças dermatológicas comuns, como psoríase, equinase, dermatite alérgica, entre outras, que são doenças que atingem a pele, mas podem vir a atingir a vulva. Por ela estar em constante exposição a secreções e umidade, ela tem uma maior susceptibilidade a infecções e maior risco em casos de imunossupressão. Cistos de inclusão epidérmicas e tumores cutâneos também podem vir a ocorrer na vulva. Distúrbios como cisto de Bartholin, que é uma infecção da glândula de Bartholin que vai produzir uma inflamação aguda no interior dessa mesma glândula, que é a adenite, e vai acabar resultando em um abscesso. Esses cistos eles são comuns e podem ocorrer em todas as idades. Esse cisto ele é o resultado de uma obstrução do ducto por conta de um processo inflamatório. Esses cistos eles são revestidos por metaplasia ou epitélio escamoso ductal, podendo ser revestido pelos dois. Eles crescem de 3 a 5 centímetros de diâmetro e podem causar desconforto ou dor local. Eles serão exercizados ou marcepulizados no tratamento, ou seja, o tratamento deles vai ser fazer um corte para fazer a drenagem desse cisto ou fazer a remoção total do cisto. Tem também os distúrbios epiteliais não neoplásticos, que vai ser um grupo heterogêneo de lesões na vulva, que apresentam mucosas opacas, brancas, semelhantes a uma placa. Elas vão apresentar prurido e descamação, que é uma coceira e a descamação local. Por conta desses aspectos, esses distúrbios vão ser chamados clinicamente de leucoplasia. Mas essa descrição não é específica, porque elas podem apresentar placas brancas e uma variedade de lesões benignas, pré-malignas ou malignas. Como exemplo, teremos as dermatites inflamatórias, dermatites crônicas, neoplasia intraepitelial vulvar, entre outras. Se levar em consideração também a neoplasia e as entidades mórbidas específicas. Os distúrbios epiteliais não neoplásticos da etiologia desconhecidas são classificados em duas categorias, que é a liquoesclerosa e a hiperplasia de células escamosas. Temos também a lesão exofitídica benigna, que vão ser condições semelhantes a verrugas benignas na vulva, que podem ocorrer por conta de uma infecção ou podem apresentar uma etiologia desconhecida. Como exemplo, tem o codiloma acuminado, que é uma lesão induzida pelo papirovírus, que é conhecido como verruga genital. E tem também o codiloma planosifílico, que são consequências de uma infecção sexualmente transmitida. Existem também os tumores da vulva, como exemplo tem o melanoma maligno. Os melanomas da vulva são raros, representando menos de 5% de todos os melanomas em mulheres, ou 5% de todos os melanomas vulvares e apenas 3% de melanoma em mulheres. A incidência máxima vai ocorrer na 6ª ou 7ª década, apresentando as mesmas características biológicas e histológicas do melanoma, que ocorrem em outras partes da pele, e vão ser capazes também de disseminação metástica difusa. Essa doença, esse tumor, que é o melanoma maligno, ela é que nem doenças dermatológicas. Ele normalmente dá na pele normal, mas podem vir a ocorrer na vulva também.
Esses tumores rapidamente entram em uma fase de crescimento vertical após a sua instalação. A taxa de sobrevida dele é, em 5 anos, inferior a 32%. O prognóstico vai estar relacionado à profundidade da invasão. E quando ele está mais profundo que 1 milímetro, a taxa de mortalidade é mais de 60%. Irei falar um pouco também sobre a vagina. A vagina é um espaço tubular fibromuscular, recoberto por uma mucosa pregueada, tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Ela tem uma resistência a doenças primárias. Em adultos, principalmente, as inflamações vão afetar mais a vulva e as estruturas perivulvares e irão se disseminar para o colo do útero sem envolver tanto a vagina. A vagina ela vai servir mais como um meio de passagem, digamos assim, para a chegada no colo do útero. A lesão primária mais séria é o carcinoma vaginal primário. Temos também as neoplasias pré-malignas e malignas. A maioria dos tumores benignos da vagina vão ocorrer em mulheres de idade reprodutiva e vai incluir também tumores estromais, que são os pólipos estromais, leumiomas e hemangiomas. O carcinoma metálico do colo do útero vai ser o tumor maligno mais comum na vagina. Meu nome é Rainara e eu fiquei com a parte do colo uterino. O colo uterino, ele é uma sentinela para infecções potencialmente graves. É um trato genital superior e ele é alvo de muitos vírus e carcinógenos. Pode levar também até mesmo a um carcinoma invasivo. E o que é um carcinoma invasivo? O carcinoma invasivo são células escamosas que têm um subtipo histológicos. É mais comum o câncer cervical nas mulheres e aproximadamente 80% de casos no ano, com mais de 50% deles sendo fatais para a mulher. A evolução desse câncer ocorre pelo fato de que a triagem do Papa Nicolau, que é um exame ginecológico feito na mulher, ele não detecta logo no começo, não é detectado facilmente para esse tipo de câncer. Por isso, normalmente, quando é feito e é descoberto o câncer, já é tarde, sendo que se torna, na maioria dos casos, fatais para as mulheres. E o exame, ele tem a função de detectar as células escamosas que são compostas pelos ninhos. Eles são uns ninhos, como está aí nessa imagem, do câncer, como é que fica, esbranquiçado, muda, se torna o colo do útero fica mais pálido e com pequenos ninhos escamosos. E a prevenção acontece através dos programas de triagem, mesmo que o Papa Nicolau seja descoberto facilmente, tem os casos mais raros que são descobertos logo no começo. E por isso o Papa Nicolau é de suma importância para a descoberta desse carcinoma. E também tem o corpo do útero e o endométrio. Bom, ele possui 2 componentes, o corpo do útero, que é o miométrio e o endométrio. O miométrio, ele é um composto de feixes entrelaçados que ficam dentro do nosso útero e ele é de músculo liso e que forma a parede do útero. A parede do útero é formada pelo nosso miométrio. E o endométrio, ele é um composto celular que fica revestindo a cavidade interna do útero. E o útero, ele está sujeito, né, a uma variedade de distúrbios, que inclui principalmente o desequilíbrio do endócrino, que é onde ocorrem as complicações das gravidezes e das lesões no corpo do útero e no endométrio, né, que muitas mulheres têm a doença do endométrio, que é um sangramento vaginal anormal. Como o nome da doença é hiperplasia do endométrio. E
Os distúrbios comuns incluem o desequilíbrio dos endócrinos, as complicações na gravidez e a proliferação neoplásica. E pode ser uma inflamação crônica que pode complicar a mulher, inclusive mesmo durante a menstruação, a fase menstrual da mulher. E é um dos maiores motivos que as mulheres vão ao ginecologista para descobrir a doença que tem no endométrio. Bom, eu sou Igor Nascimento, vou falar um pouco sobre tubas uterinas de Falópio. As tubas uterinas, ela tem um papel importantíssimo na fertilidade, e os ovários, ela faz parte do órgão feminino interno, sendo a genitália externa ou vulva. Monte de Vênus é a grande parte do pequenos lábios, espaço interlabial ou fenda vulvar, do clítoris e glândulas de acessório. Eles apresentam também os distúrbios comuns, como a infecção, condições inflamatórias, gravidez ectópica, que é comum nas tubas uterinas, endometriose e com pequenas presenças. Outros problemas que podem ser identificados como tumores e cistos, né, que dá a essa condição que muitas das vezes leva ao paciente fazer biópsia para saber se é benigno ou maligno. O ovário, eles são essenciais no trato feminino, ele apresenta algumas lesões comuns, como o cisto, como eu acabei de falar, né, que é os cistos funcionais benignos, tumores, apresenta também grandes inflamações, que é raras, essas inflamações tubárias, tem um compartimento histológico, e os ovários, eles são essenciais no desenvolvimento reprodutor feminino, e pode desenvolver cisto neoplástico, tumores ovarianos e outras condições. A identificação precoce, ela se dá nas condições e o tratamento oportuno, que são essenciais para a preservação da saúde ovariana para a função reprodutiva. Também se origina por vários tipos de lesões, como cada compartimento ele pode gerar entidade não neoplásica e neoplásica distintas. Distúrbios gestacionais e placentários. Bom, a placenta é um órgão vital na gravidez que facilita a troca entre nutrientes e oxigênio, tanto para a mãe quanto para o bebê. Distúrbios na placenta, como problemas na gravidez, patologias da placenta e malformações congênitas, podem levar a complicações seríssimas para a mãe e o feto, incluindo morte intrauterina, retardos de crescimento e morbidade. A estrutura única da placenta é fundamental para essas trocas, com as vilosidades coriônicas facilitando o contato entre a circulação materna e fetal. A compreensão dessas alterações é essenciais para entender os problemas clínicos relacionados à gravidez. Bom, agora irei abordar sobre algumas doenças. Vamos lá. O aborto espontâneo é a perda da gravidez antes das 20 semanas, com causas tanto fetais quanto maternas, incluindo anomalias cromossômicas, defeitos genéticos, fatores maternos como diabetes e distúrbios endócrinos, defeitos físicos do útero e infecções. As infecções da placenta podem ocorrer por via ascendente, pelo canal de parto ou hematogênica, resultando em uma ruptura prematura das membranas e parto pré-termo. As doenças troflobásticas gestacionais englobam tumores e condições semelhantes a tumores derivados de tecidos placentários. Conclusão. Bom,
Uma compreensão detalhada do desenvolvimento, anatomia e patologias do trato genital feminino é vital, tá? Para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz de várias condições ginecológicas. Distúrbios que vão desde infecções até neoplasias podem afetar significativamente a saúde reprodutiva e o bem-estar entre as mulheres. Portanto, uma abordagem integrada que inclua prevenção, triagem e tratamento é crucial para promover, a saúde ginecológica e melhorar a qualidade de vida das mulheres. Referências e obrigada por ter nos assistido.